apagar isso aqui, né? Essa brincadeira. Vamos começar. Então, pessoal, strings em Python e em C são diferentes. São bem diferentes. O que é igual, né, entre strings de Python e strings em C? O que é igual é que strings em Python a gente usa para representar um texto, né? Então, e muita coisa em computação pode ser representada como texto. Então você pode, um arquivo, por exemplo, uma página HTML é um texto. É um texto grande, mas é um texto. Um programa é um texto. Então, um programa inicialmente, o código-fonte dele é um texto, que depois vai ser transformado em arquivo binário. Mas um texto tipo o clássico Olá Mundo, né, é um texto. E em Python a gente coloca essa string entre aspas duplas. No C, se a gente quer definir uma string, a gente tem que definir tipos, né? Em C tem tipo, uma linguagem estaticamente tipada. Também a gente coloca entre aspas duplas uma literal string. E acabou o que é igual. Agora, o resto é muito diferente do Python e do C. Para começar, em Python, se você quer representar um único caractere, tipo, sei lá, definir sexo, vai ser feminino ou masculino, você quer colocar F, M e outros. Tem como você representar um caractere em Python? Como é que você representa um caractere em Python? Não, Python, aspas duplas e bota aqui F. Não tem diferença. Você pode ter uma string com um caractere ou uma string com N caracteres. Não tem diferença. E o que ele falou? A gente pode usar aspas duplas em Python e pode usar aspas simples. Não tem diferença. E aqui é legal que se você quiser aqui dentro colocar algo como aspas duplas, essa parte com aspas duplas também é uma string, faz parte da string. Então, se você tem um texto e está fazendo uma citação, você pode colocar entre aspas simples e a citação entre aspas duplas. Em C, a coisa não é assim. Strings, literais strings, realmente é entre aspas duplas. Mas em C eu tenho caracteres. Caracteres que é entre aspas simples. Caracteres que é entre aspas simples. E depois eu posso imprimir a minha string. Para imprimir a minha string, eu uso percent s barra n e a minha variável. E para imprimir caracteres, eu coloco percent c e o meu caractere. Vou botar outro valor aqui, sei lá. Ó. Então, o tipo primitivo que existe em C é o caractere. String, não existe o tipo primitivo string em C. Observe que eu não escrevi aqui string. O que é uma string em C? É um vetor de caracteres, né? Então, se eu tivesse apenas o olá, eu tenho aqui um vetor de caracteres com 3 caracteres, O-L-A. Por que você não definiu o tamanho desse vetor? Por que eu não defini? Vetores, tanto vetor de caracteres, qualquer vetor, quando eu estou declarando, eu posso inicializar ele. Então, se eu tiver um vetor de inteiros, e aqui eu posso omitir o tamanho dele. Então aqui eu teria que colocar 3 aqui, né? Mas se eu não colocar 3, ele também compila, ele interpreta que isso é 3. Ele vai precisar de 3 valores aí.
Mas eu só posso fazer isso no momento da declaração. Eu não posso chegar e colocar aqui e depois querer atribuir, ver, receber 10, 20 e 30. Porque agora já alocou a área de memória, eu não posso fazer isso aqui, porque parece que você está tentando atribuir um novo vetor. O vetor é imutável. Ele aponta para uma área de memória e acabou. Então, isso aqui. Aí vai dar erro de computação, porque eu tenho que definir o tamanho. Array size missing. Quando eu estou instanciando, estou declarando, inicializando, aí ele não precisa. Então agora, na linha 6, não tem erro, está ok a linha 6, só que vai dar erro na linha 7, porque eu não posso chegar e agora atribuir um vetor assim para isso aí. Isso é legal, você compreender isso, né? Então isso aqui é um erro, né? Porque esse erro é válido para um vetor de inteiros, como é válido também para um vetor de strings, desculpa, para um vetor de caracteres. Se eu venho aqui, crio um vetor de caracteres de tamanho 10, eu não posso depois falar que S2 recebe mundo. Ele não aceita. Tem que falar caractere por caractere. Se eu quiser atribuir aqui, depois, da mesma forma que aqui eu tinha que atribuir caractere por caractere, aqui eu posso atribuir caractere por caractere. Eu posso chegar e falar S2 na posição 0. Vou deixar assim, botar aqui um erro. Se eu quisesse colocar isso, eu teria aqui uma forma, né? A gente vai ver que tem outra forma. Atribuir M. M é de que tipo? O M não vou atribuir a string, né? Um caractere, né? Então eu teria que atribuir M como caractere. M, o S2 na posição 1 recebe U, e assim vai. Só que a gente tem bibliotecas para ajudar a gente nisso aí. Vou melhorar, facilitar um pouquinho essa parte aqui. Mas aí tudo a gente vai ter que trabalhar com ponteiros. Ok? Então, entender que uma string em C é apenas um array de caracteres, a primeira coisa que vocês têm que ficar claro isso. Por isso que a gente não pode, principalmente quem nunca programou, acaba aprendendo assim. Mas quem vem do Python, poxa, é muito legal quando você chegar a poder falar, escrever algo desse tipo, né? S2 recebe o mundo, pronto. Né? Então você se sente um pouco meio desarmado, né? Faltando alguma coisa. A gente vai ver o que pode ser usado aí para diminuir esse sofrimento, né? De ter que fazer isso em C. Mas as strings em C, a tendência é que ela seja mais eficiente, porque estão a memória e de processamento. O Python, para facilitar o uso, ele tem que fazer muito que a gente chama de overhead, né? Essas coisas. Ok? Então, uma string, ela é um vetor de caracteres. Agora, voltando aqui àquela pergunta, né? Eu não coloquei o tamanho aqui. Se eu quisesse, no vetor, declarar aqui, eu tinha que colocar aqui 3, né? E no caso de strings, qual que é o tamanho que eu tenho que colocar aqui? Aparentemente seria 3 também, né? Eu tenho 3 caracteres aqui. Só que, vocês lembram uma coisa chata em array? Que array a gente não consegue descobrir o tamanho do array, né? Não conseguia saber o tamanho do array. E quando ele vai imprimir aqui, como é que ele sabe aonde que acaba a string? Então eles criaram uma regra que é a seguinte: strings, independentemente se eu declaro uma string aqui tamanho 10, ela tem que ter demarcado aonde que essa string acaba. Aonde que essa string acaba. Por exemplo, eu tenho 10, eu não estou ocupando toda a área, né? Então observe que eu vou deixar o tamanho 10, vou compilar,
e ele vai imprimir para mim certinho olá. Mas como é que ele sabe que acabou olá? Porque esse cara aqui, na verdade, ele tem 4 caracteres. Ele tem o O, ele tem o L, ele tem o A e ele tem um 0, que é o /0. Ou é /0 assim? Não sei se /0. Esse /0 é um caractere especial, está presente na tabela ASCII, né? A gente pode olhar aqui a tabela ASCII, que é esse primeiro caractere, o caractere que está meio tabela aqui, que é esse caractere aqui, o caractere nulo, que é o caractere 0. A gente olhar na tabela ASCII aqui no Google, vou pegar aqui no Wikipedia. O primeiro caractere é o caractere /0, que o número dele é 0. O número dele é 0. Todo caractere tem um número definido pela tabela ASCII, né? Acho que a minha internet aqui não está legal. Todo um tem um número. Esses aqui são os caracteres especiais. Ah, está aqui a tabela ASCII. Então, ó, o primeiro caractere é esse caractere, que o código decimal dele é 0, né? Que tá, é o que no control, né? Mas ele é o /0. Que é no celular é conhecido como /0. Então, esse 0 é um nulo, não significa nada. Significa o quê? Não significa um caractere, não é uma formação. Né? Ele é utilizado para definir o término de uma string. Então, existem um monte de operações para strings que assumem que o teu vetor termina com esse 0. E se você não fizer isso, pode ter sérios problemas aí no código. Então, quando eu não defini nada aqui, para ele, isso aqui é equivalente. Isso aqui é uma notação mais agradável, né? Em inglês, na parte de programação, eles gostam de chamar de syntax sugar, que é na verdade isso aqui, ó. Então, uma literal seria isso aqui. Então, aqui, nessa linha 7, na linha 8, são equivalentes. Só se eu criar um caractere e entre aspas simples e colocar um número, poderia ser considerado um caractere? Tipo isso? É considerado um caractere. Python é assim, né? Se eu botar entre aspas um número, é uma string. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu botar mais um número aqui, botar um 0 aqui entre aspas simples. Então, eu tenho aqui olá 0. Se eu mandar imprimir, ele vai imprimir olá 0. Então, olá 0. Porque o 0 é tratado como caractere. Se eu não coloco entre aspas simples, se eu botar um número aqui, sei lá, 60, ele vai imprimir o valor de 60 lá na tabela ASCII. Qual que é o valor de 60 na tabela ASCII? Não faço a mínima ideia. 60 aqui, 60 é... Botar 61, né? Já é, não, decimal, né? Decimal, 60. 60 é a igualdade. Não, é o menor, né? É o símbolo menor aqui. Então, se eu mandar imprimir, vai imprimir lá o símbolo menor. O símbolo menor é LA. Então, todo caractere, se ele está tratado como aspas simples, ele converte esse cara aqui por equivalente lá na tabela ASCII. Então, se eu colocar números aqui, se eu botar lá os caracteres
minúsculo começa em 97. Se eu colocar aqui 97, 98, 99 e 100 é A, B, C e D. Quando eu mando imprimir como string, né? Vai imprimir A, B, C e D, né? A, B, C e D. Então esses caras, o caractere em C, ele não é nada mais do que o número inteiro de um byte. Ele é armazenado como um número inteiro. O que diferencia é na hora de imprimir. A única diferença é isso, é na hora de imprimir. E quando você lê também do teclado, você coloca %C e digita 8, ele vai ler como 8 caractere. Caractere 8. Se você coloca %D e digita 8, dá Enter, aí ele lê como número 8, não como caractere 8. Ok? Então, uma literal string não é nada mais do que isso aqui, ó, algo desse tipo aqui. Então, isso aqui é equivalente à minha literal A, B, C e D. Ok? Então, strings sempre é dessa maneira. E aqui, por exemplo, poderia ter outras coisas aqui. Vamos botar aqui 101, 102, 103. E agora, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir só A, B, C e D? Ele vai imprimir só A, B, C e D. Por quê? Ele encontrou 0 aqui, a minha string acaba aqui. A minha string acaba aqui. Não importa os outros caras para cá. Esse cara aqui marca o término de uma string. Esse cara que marca o término de uma string. Então, a minha string é A, B, C e D. Se eu tiro ele e não coloco nenhum 0, aí só Deus sabe se vai funcionar ou não. Se não vai imprimir lixo. Por quê? Ele vai imprimir os caras. Pode ser que lá na memória, depois dessa posição do vetor, eu tenho um valor 0. Aí ele vai imprimir certinho, A, B, C, D, E, F, G, né? Mas se tiver alguma outra coisa lá na frente, ele vai imprimir algum lixo depois. Ele vai ficar imprimindo lixo até ele encontrar um 0 aí na memória. Então, por exemplo, esse aqui meu ele encontrou logo um 0. Mas isso não é certeza que ele sempre vai imprimir bonitinho assim. Mas se você tiver muitas variáveis, muitas funções, estiver executando muito tempo, a chance de ele encontrar lixo e começar a imprimir lixo é muito grande. Então, sempre é importante ter um término aqui. Mas, pessoal, estou mostrando isso aqui para vocês só para ficar bem claro que uma string, na verdade, é isso aqui, né? Então, essa aqui é a string, A, B, C, D, E, F, G, né? Essa aqui é essa string aqui. Então, agora a gente pode fazer o seguinte, né? Vamos imprimir. Vamos imaginar que eu tenho duas literais. O C não tem boolean, né? Eu quero comparar duas literais strings. Em Python, você escreve assim e sem problema, sem preocupação, né? Você vai lá, igual lá, é para imprimir true, né? Só que não tem true, é para imprimir 1. Aqui ele funcionou. Funcionou, beleza. Por quê? Ele está montando essa literal, ele, nesse caso aqui, eu acho que ele não chega a alocar de fato memória. Ele monta aquela literal como aquele vetor e ele compara esses dois caras. Só que você pode ter a tentação de fazer o seguinte: S1 é igual a olá. Agora eu tenho uma variável associada, né? E S2 é igual a olá. E vou comparar o S1 e o S2. E aí? Será que vai ser igual? Também? Será que vai retornar 1, né? Porque no caso aqui não tem true, né? É 1. Tem duas variáveis que tem
Aparentemente, S1 e S2 tem o mesmo valor, né? Aparentemente tem o mesmo valor. Imprimiu 0. Não são iguais. Por que S1 e S2 apenas aparentemente tem o mesmo valor? Qual que é de fato o valor de S1 e S2? Porque na verdade esse cara, o valor de S1 e S2 não é a string lá. Isso é um vetor. O que vale para o vetor de inteiros vale também para o vetor de strings. Então qual que é o valor de S1 e S2? É o endereço da primeira posição, né? Então seria algo do tipo, se eu tivesse aqui aquela tabelinha que eu faço com vocês, ó, você tem lá endereço, tipo, não, endereço, nome, tipo e valor. Eu tenho a variável S1. Desculpa. A variável S1, ela está na memória, ela tem um endereço. O tipo dela é um vetor de caracteres. Só que eu falo que S1 recebe olá, o que ela está criando aqui? Ela está criando uma área de memória. Então, vai começar. O vetor de caracteres ocuparia 8, o endereço ocupa 8 bytes, né? Esse aqui seria como fosse o S1 na posição 0. Aí cada um ocupa apenas 1 byte, né? Esse aqui seria o S1 na posição 1. E esse aqui seria o S1 na posição 2. Esses caras são do tipo caractere. Morreu aqui? Não. Só o complete dele aqui. Não vetores, mas apenas caracteres. Qual que é o valor desse primeiro aqui? O, né? Eu botei O maiúsculo. Não, botei minúsculo agora, né? Botei minúsculo. Então, o valor dele seria O, entre aspas, simples, né? Se a gente quiser botar. Vou botar só o caractere. Então, OLA. É só isso que ele tem? Tem um 0, né? Então ele tem mais um outro cara aqui, que seria o S1 na posição 3, que é também um caractere e que é o /0. Então ele tem esses 4 caracteres. O S2 é a mesma coisa. O S2. O valor do S1. Desculpa, está faltando aqui. Qual que é o valor de S1? 1008, né? O valor de S1 é 1008. E aqui o S2 seria algo parecido aqui, só que, por exemplo, aí ele teria aqui. Só que esse cara seria o S2. Aqui seria os equivalentes ao S20. Cada um teria aqui um valor. Ele teria aqui, começaria na 1012. Teria 8 bytes, o endereço, né? E aqui começaria 1021, 1022, 1023. E o valor dele seria 1020, que é o endereço da primeira posição. Então, não são iguais. Então, eu não posso comparar esses caras, né? O C vai deixar, né? Porque eles são ponteiros, ele vai comparar o ponteiro. Isso aqui é tão errado quanto isso aqui, ó. Se eu escrevesse V1 10, 20, 30 e V2 10 e 20, 30. Aqui também, se eu tentar comparar V1 e V2, ele vai dizer que são diferentes. São diferentes. Porque eles são ponteiros. Tá? Então, tanto V1 quanto V2, o valor de V1 e V2, na verdade, é o endereço
primeira área de memória, né, está sendo armazenada esses valores de fato. A única diferença é que V1 e V2 realmente tem tamanho 3, né, e S1 e S2 tem tamanho 4. O tamanho de S1 e S2 é 4, não 3, né, porque precisa do barra zero. Então, como que a gente vai trabalhar com strings? Se você quer comparar duas strings, né, a gente vai ter que apelar não, né? Vai ter que usar, de fato, bibliotecas. Tem a biblioteca string.h. Dentro da biblioteca string.h tem uma função chamada strCompare, na verdade strcmp. Essa função strcmp, ela vai substituir todas as operações de relacionamento, né? Igualdade, maior, menor. O que ela retorna? Ela retorna o valor inteiro. Se S1 é igual a S2, strcmp de S1 e S2 é igual a zero. Então, se esses dois valores forem igual a zero, significa que eles são iguais. Então, STS no primeiro resultado lá, deu que é verdadeiro. Se eu coloco um O maiúsculo aqui, né? Um O maiúsculo aqui, vai ser igual? Já não vai ser mais igual, né? Porque tem um caractere que é diferente. Nesse caso, o valor inteiro é o da tabela ASCII? É, o da tabela ASCII, exatamente da tabela ASCII. Então agora, diferente, zero lá. Exatamente o valor da tabela ASCII. E tem essa clareza que não é nada mais do que um vetor de caracteres. Esses caracteres são os valores inteiros da tabela ASCII. Nos dá bastante flexibilidade para trabalhar com as strings, né? Mas a gente sempre vai estar utilizando as funções, né, da biblioteca. Então, se a gente não coloca nada aqui, ele vai retornar exatamente o valor de strcmp. O que vocês acham aqui que vai imprimir? O O, ele vem antes, né? Os valores, os decimais, desculpa, os caracteres maiúsculo vem antes do minúsculo, né? Então, se eu tentar comparar S1 e S2, S1 é menor do que S2. Então ele vai imprimir aqui a diferença entre o O maiúsculo e o O minúsculo. Acho que é 32, se não me engano. Aqui vai retornar, acho que menos 32, né? Menos 32. Se você quer saber só se um é menor do que o outro, só você verificar. STSMP e S1 é menor do que zero? Se for menor do que zero, significa que o S1 é menor do que S2. Se ele for maior que zero, S1 é maior que S2. Se ele for igual, são iguais. Bom, igual a zero, são iguais. Ele tira essa diferença. Por exemplo, se eu quisesse, na biblioteca string tem funções para transformar para maiúsculo e minúsculo. Mas se eu quisesse fazer uma função para transformar uma string de minúsculo para maiúsculo, ela recebe aqui uma string, né? Ok? Vou apagar um pouco essas coisas aqui. Eu tenho essa string S, que está um valor todo minúsculo, eu quero passar para maiúsculo. Eita. Então eu quero passar para maiúsculo. Eu quero executar maiúsculo aqui em S e converter para maiúsculo. Então, diferentemente do Python, strings, né, os valores das strings são mutáveis. Eu posso modificar a própria string, lá, os valores que estão dentro dela. No Python, se eu quiser transformar uma string em maiúscula, eu tenho que retornar uma nova string.
Então imagina que você tem aí você recebeu um texto HTML e você quer modificar uma parte desse texto HTML, ele tem que gerar uma nova string. Eu acho que ele deve ter elementos de otimização para trabalhar com essas strings, que não duplica talvez na memória isso, né? Mas aí é um algoritmo que ele vai ter que implementar lá, mas de qualquer maneira tem um custo aí. Como que eu faço para transformar esse cara para maiúsculo sem usar a função da biblioteca? Cada string, a diferença da maiúscula para minúscula é menos 32, né? Então se eu subtraio qualquer caractere de 32, ele me retorna um caractere equivalente maiúsculo. Então, como é que eu faço aqui? Int, vou fazer uma versão aqui inicial. Quando eu trabalho com vetores de inteiros, qualquer vetor genérico, outros vetores, né, de outros tipos, eu tenho que passar aqui um n, né? Mas no caso de string, eu não preciso passar n, porque a string eu sei onde que ela acaba. Ela acaba onde aparece o /0. E aí tem a função strlen. Eu posso talvez usar ela aqui fora, para não ficar chamando ela toda hora, né? Str. Então, int n, strlen, str. Vou chamar só de s aqui. Essa string s. Então agora eu consigo saber o tamanho, porque está sempre assumindo isso, né? As funções em strings termina em /0. Então o strlen é uma função muito simples que ela faz o que? Ela percorre a string até achar o /0. E aí ela vai incrementando esse cara. E aí o que eu faço? S na posição i recebe o S na posição i menos 32. O maiúsculo é menor, né? Então agora uma função que não faz teste nenhum, né, com uns problemas, mas funciona. Só que você tem que botar ponto e vírgula, né? Esse aqui que é legal do C, né? Por exemplo, essa questão dele tentar encontrar o erro, né? Por exemplo, ele faltou ponto e vírgula, né? Só que olha, aí começa a dar erro aqui, começa a dar erro aqui, começa a dar erro aqui. Esses erros aqui não são reais, é fruto desse primeiro erro, né? Quando você está aprendendo C, principalmente se é a primeira linguagem de programação, você fica desesperado, poxa, um monte de erros. Não, é só um erro, só um ponto e vírgula que faltou lá. Segmentation faults. Segmentation faults. String bem menor aqui. Qual que é o valor do i inicial, né, pessoal? 0, né? Aí observe que o i inicial não foi 0. Eu não declarei o i, não declarei o valor inicial do i, não foi 0, foi realmente um lixo. Ele tentou pegar uma área aí, o valor de i, não sei qual era o valor de i, né? Então você tem que sempre inicializar com 0. Então olá minúsculo e logo depois olá maiúsculo. Oi. Tá. Por causa da mesma história que a gente está trabalhando com vetores, né? Ele está mexendo. Quando eu passo o S, o que eu estou passando? Eu estou passando lá. Imagina que isso aqui era um S. Então quando eu estou passando o S, eu estou passando quem? Esse valor aqui 1008. Eu estou passando o endereço. Aí quando ele mexe lá e fala SI, recebe SI menos 32, eu estou mexendo nesses valores aqui. Então eu estou alterando a variável que está sendo passada. Não a variável, né? Eu estou alterando os valores, as áreas de memória para qual que essa variável está apontando. Porque vetores, quando você passa vetores, independente se é de string, se é de caracteres, quando você mexe no vetor, você está mexendo nesse mesmo S aqui.
mesmo que ele tivesse nomes diferentes. Se eu colocasse para retornar, Você não precisa retornar o vetor. O máximo que você poderia fazer é retornar o endereço daquele vetor. Mas o endereço daquele vetor você já tem, porque você passou ele, né? Então, na verdade, S1 e S aqui são duas variáveis que o valor delas é exatamente o mesmo. É uma área de memória que tem, de fato, os caracteres, né? Obviamente, se você escrever aqui O maiúsculo, o que vai acontecer? Ele só está subtraindo 32, né? Aí, só olhando a tabela para a gente saber qual o caractere que ele vai mostrar, né? Ele mostrou um barra aqui, né? Porque já era o maiúsculo. Se a gente tirar 32 aqui, é que está dividido em 32 já, né? Aqui, ó. O O é o barra, cara. Subtrair 32 é o barra, porque já era maiúsculo. Então, uma função que realmente converte para maiúsculo, ele tem que verificar se esse valor não é já uma letra maiúscula. Se já é uma letra maiúscula, eu não posso subtrair, né? Não posso subtrair. Eu tenho que subtrair apenas se ele estiver dentro desse limite aqui. Se eu quero que a minha função funcione. Porque eu não quero que eu passar uma string que tenha partes maiúsculas e me retornar um caractere que não faça o menor sentido, né? Então, vetores são ponteiros, né? Vou mostrar aqui agora um outro exemplo dessa função maiúscula para ficar mais claro essa ideia de ponteiros. Vou fazer uma maiúscula versão 2. Uma versão 2. A gente escrever aqui char S e usar esse símbolo aqui é apenas uma notação. No fundo, o que está acontecendo aqui é isso, né? Então, aqui o que está acontecendo é isso. Esse S é apenas um ponteiro para caractere. Então, isso aqui não muda nada no teu código, lá que a gente está usando só maiúscula, não muda nada no meu código. Só que se eu estou trabalhando com esse cara, né, o S é um ponteiro para uma string. Se dentro dessa função fizesse apenas print. Oi? Printf, né? Não é Python, né? Se eu colocasse aqui %c, passasse S, chamasse essa função maiúscula 2, esse código então não está convertendo para maiúscula, né? O que ele vai imprimir aqui? O que ele vai imprimir? O asterisco retorna o quê? A variável. Que variável que é essa aqui? Quando eu chamo, passo S1. Qual que é a variável? É a primeira variável lá. É o primeiro caractere, né? Aqui, ó. O valor de S é 1008, que é esse endereço aqui de O. Então, se eu mando imprimir esse %S, ele vai imprimir para mim o O. São ponteiros. Então, ele imprimiu o O aqui, ó. Então, esses caras são ponteiros. Se eu faço... E essa aqui é uma variável do tipo ponteiro, né? Não é um vetor. O S1 aqui é um vetor. O S aqui, como ele é ponteiro, eu posso fazer S igual a S mais 1. Mandar imprimir de novo. Se eu faço S igual a S mais 1, qual que vai ser o valor de S? O valor de S vai ser... O valor de S não é o segundo caractere, né? O valor de S vai ser... Ele era 1008, né? Vai ser 1009. Vai ser 1009. Asterisco S é o caractere. É o segundo caractere. Então ele vai imprimir aqui o L. Mas isso eu posso fazer com variáveis do tipo ponteiro, né? Porque isso aqui é um ponteiro. Independentemente se eu coloquei assim ou se eu coloquei assim, ó. Se eu colocar dessa maneira aqui, ele continua sendo um ponteiro.
posso fazer isso. Aqui, dentro da... Isso aqui é outra coisa que tem que ficar claro, que é importante você saber. Aqui dentro, o S1 não é um ponteiro no C++, ele é um vetor. Ele tem um endereço, né? Mas eu não posso chegar e falar que S1 recebe S1 mais 1. Isso aqui ele não deixa. Segurança ele não deixa. Porque esse cara foi alocado estaticamente. Eu não posso modificar ele. Mas dessa maneira, o que fica legal aqui? Eu posso fazer o seguinte código para fazer o maiúsculo. Enquanto asterisco S. O barra 0 é 0, né? E 0 em C é verdadeiro ou é falso? Falso. A única coisa falsa no C é o 0. Então S é falso. Então, enquanto o asterisco enquanto o caractere é diferente de 0. Na hora que asterisco S, o valor dele for, por exemplo, aqui nesse meu Excel, na hora que o S for 1011, o valor dele é 0. Aí para o while. Ok? Então aqui eu coloco S igual a S mais 1. Aí ele está pegando o próximo caractere. E se eu chego aqui e faço, por exemplo, eu não vou transformar em maiúsculo ainda. Eu mando imprimir. Vou colocar aqui percent S barra N, só para imprimir aqui, só para percent S, asterisco S, desculpa. Tá errado lá? Tá errado. O que tá errado aqui? Ah, não é S, né? C, né? Desculpa. C. Aí ela, OLA, ele está percorrendo toda a minha string. Então aqui eu poderia fazer o seguinte: trabalhar ele explicitamente como se fosse um ponteiro. Menos 32, né? Menos 32. Aí eu tenho a mesma função de cima. Ou se eu quiser usar um for, eu posso usar um for aqui. Não tem uma inicialização, tem apenas o teste S++. Aí eu tenho só um cara, eu não preciso colocar o bloco, se eu quiser. Bota aqui em cima. Então vocês podem achar uns códigos em C assim. Isso aqui é a mesma coisa do de cima. Então, enquanto asterisco S, S++ é igual a S mais 1, e eu estou fazendo uma atribuição aqui, asterisco S recebe asterisco S menos 32. Ele está modificando aquela variável. Massa, né? Então, esses dois códigos são equivalentes. Só que o segundo, eu estou trabalhando mais explicitamente ele como se fosse ponteiro, né? Como ponteiro, que de fato é. Então, string de fato é um ponteiro. A função strlen, né? Vou chamar ela de criar uma. Se não tivesse a função strlen implementada, recursivamente ela poderia ser implementada da seguinte maneira: se asterisco, se não, né? Sim. Se asterisco S é igual a 0 ou barra 0, eu retorno 0. A minha string é vazia, não tem ninguém. Se não, eu retorno, senão ela tem pelo menos um elemento, né? Retorno 1 mais tamanho de quem? De S mais 1. Porque o S é o endereço, né? Se eu pego S mais 1, ele está pegando a próxima parte da string.
de S mais 1. Aí se eu quiser imprimir S, depois o tamanho desse cara, tamanho de S1. Então o tamanho de S1 é 3. Então essa aqui é a função tamanho. Vocês conseguem perceber? Porque aqui, quando ele está chamando esse cara, por exemplo, se ficar legível aqui, o que ele está fazendo aqui? Ó? A primeira vez, se eu passasse esse S aqui, ele está chamando a função tamanho, está sendo tamanho de S, ou seja, tamanho de 1008. Tamanho de 1008. Aí ele vai verificar se asterisco S é igual a 0? Não. Asterisco S é O. Então isso aqui vai ser substituído por 1 mais tamanho de quem? Tamanho de quem? De S mais 1. Tamanho de 1009. 1009. Asterisco 1009 é 0? Não, não é 0, é L. Então isso aqui vai ser substituído por 1 mais 1 mais tamanho de 1010. 1010, asterisco 1010 é 0? Não, é A. Então, novamente, isso vai ser substituído por 1 mais 1 mais 1 mais tamanho de 1011. Asterisco 1011 é 0? É. Então, barra 0 é 0. Então, é 1 mais 1 mais 1 mais tamanho de 1011 é 0. Mais 0. E tudo isso é igual a 3. Aí ele calcula. Então, o ponteiro não é um bicho-papão, mas demora um pouco a gente ter a clareza de como esses caras funcionam. E pode causar muitos problemas, né? Então, se você quer, se eu tenho uma variável S1, vamos botar ela no tamanho qualquer aqui, 10. Eu tenho outra variável S2, tamanho 10 também. Eu quero atribuir S2 receber o valor que tem em S1. Mas quando a gente está falando de valor, agora a gente está falando da string. Eu quero que o S2 tenha a mesma string que tem em S1. Uma operação comum que a gente faz em Python, né? A gente precisa às vezes fazer isso. Eu quero fazer isso aqui. Ó. Eu posso fazer isso aqui? Não posso. Eu não posso mudar o vetor. O que eu quero é chegar no vetor S2 e falar aqui S2 na posição 0 é igual a S1 na posição 0. S2 na posição 1 é igual a S1 na posição 1. S2 na posição 2 é igual a S1 na posição 2. S3 na posição que ainda tem o S3, que é o barra 0, né, é igual a S1 na posição 3. Então, quando eu quero fazer isso aqui, com strings, eu uso uma outra operação de string. strcopy S1, S2. Fala, copia de S2 para S1. E vai copiar exatamente até ele encontrar o barra 0. Até ele encontrar o barra 0, ele vai começar a copiar os caracteres de S1 e S2. Oi? Ele copia os valores que estão lá na tabela. Ele vai copiar de S1 para S2. Ele não é igual ao Python, que é S2 e S1 são duas variáveis que estão apontando para a mesma área, né? Então, por exemplo, se eu copiei o S1 para S2, aí eu vou lá e transformo a S2 em maiúsculo. Uma boa pergunta. Eu transformo S2 em maiúsculo. E depois eu vou imprimir o S1 e vou imprimir o S2. São duas strings diferentes, né? A S1 continua minúscula, né? E a S2 está em maiúsculo. Transformei a S2 em maiúsculo.
se a string Cadê S2 aqui? ela já tinha mais itens que a S1. Quando eu copiar, os errado. itens da frente vão apagar. Vão continuar. Como é que é? Se tiver mais. Por exemplo, se a string S2 já tivesse completa, com 10 itens, certo. aí eu copiasse a S1, ela ia substituir só os 3 primeiros itens. Isso, ela vai substituir só os 4 primeiros incluindo barra zero. Né? Aqui deu um erro aqui, né? Por que não imprimiu? Deixa eu só ver. Por que não imprimiu aqui? Acho que deve estar do outro lá. Vou colocar aqui, olá, minúsculo. Então ela apagaria os outros termos, porque quando depois do barra zero, por exemplo, se eu fosse printar depois do barra zero, ela ia parar de printar os caracteres. Vamos esquecer esse minúsculo aqui, esse maiúsculo aqui por enquanto. Vamos ver essa questão que você está colocando. Por exemplo, eu tenho um S1 que tem apenas olá, né? E o S2 tem olá mundo. Aí eu vou mandar imprimir aqui o S1 e o S2. Eu mandei copiar o S1 para o S2. Então, ele tem que ter copiado o que para o S2? O O, o L, que já tinha, o A, que já tinha. Só que tem um barra zero aqui, que a gente não está vendo, que aqui não é um barra zero, aqui é um espaço, né? Então, na hora de imprimir S2, ele tem que imprimir só o olá, né? Eu botei na ordem certa ali. Mandei imprimir. Estou mandando imprimir lá. Estou mandando imprimir o S1 e o S2. Eu copiei S2 para S1, desculpa, eu estou fazendo o inverso. Eu estou copiando o S2 para o S1. A gente quer fazer o contrário, eu quero copiar o S1 para o S2. Quero copiar o S1 para o S2. Então, esses caracteres, como é que vai ficar o S2 depois desse processo aqui? O S2, ele vai continuar tendo lá o vou botar só as letras, só. O, o L, o L, o A, ixi, que é L, o A, estou com a cabeça no teclado. Aí agora, ao invés dele ter o espaço, né, um espaço lá, como caractere, não vai ter esse espaço. Depois que eu copiar, ele vai ter o zero aqui. Só que depois ele vai ter o M, o U, o N, o D e o O. Dá pra gente fazer esse teste. A única coisa que vai acontecer é que ele vai colocar agora um zero aqui. Então, na hora que ele colocar um zero aqui, na hora que eu mandar imprimir o S2, ele vai imprimir só o olá também, igual o primeiro. Porque para ele a string S2 só tem olá, né? Mas os caracteres estão lá. E a gente pode fazer esse teste fazendo o seguinte: S2, aqui é que posição? 0, 1, 2 e 3, né? Botar na posição 3 um outro caractere aqui, um caractere tracinho, e mandar imprimir novamente. Ao botar o S3 um tracinho, a minha string S2 vai ficar algo desse tipo aqui, né? No lugar do 0, eu coloquei um tracinho. Então ele vai imprimir olá, tracinho, mundo, né? Olá, tracinho, mundo. Aí ele vai parar quando ele achar, porque aqui ainda tem um 0 aqui, né? Aqui ele tem um 0. Porque quando eu criei aqui inicialmente, tinha um 0 lá no final. Então ter essa clareza, pessoal, é importante sim. Infelizmente é aí que é o funcionamento de strings. Saber que strings são ponteiros, né? E muitos erros ocorrem por causa disso, né? Então, por exemplo, um outro erro que pode acontecer, que é comum. Vou lá, sei lá, crio, tem aqui uma string, tamanho 10. Para ler strings, eu posso usar o %s. O %s ele vai ler percorrendo o caractere, jogando os caracteres dentro dessa string. Então, por exemplo, eu posso digitar dessa maneira aqui. %s.
Só que agora, aqui quando eu vou ler aqui, eu não coloco mais I comercial S, porque é um vetor, né? Então S já é um endereço. Então não preciso colocar I comercial aqui. Se colocar daria erro, não vai dar erro. Você vai dar erro na execução, né? na execução. De compilação não vai dar erro. Porque ele vai pegar, se eu colocar o I comercial S aqui, voltando àquele exemplo lá, é como se eu tivesse, ao invés de passar 1008, eu estaria passando 1000. Como o C, ele é fracamente tipado, ele vai dar um warning. Nesse caso, eu estava esperando o endereço, né? O endereço void, eu acho que a implementação. Então, você está passando um endereço com o endereço, nem o warning ele vai dar. Então, tome cuidado. E às vezes você pode ter a impressão que funcionou. O %S, por padrão, ele lê palavras que terminam em espaço. Então você não consegue colocar o nome inteiro aqui. Então ele lê enquanto o cara digitar, não estiver digitando espaço. Na hora que ele digitar o espaço, aí já não está lendo mais. Então tem que colocar olá. Se eu colocar olá mundo, ele vai imprimir só o olá. Cadê? Eu fiz errado aqui. %S. Não coloquei a variável aqui, né? Para imprimir. Não ignore os warnings, que os warnings te ajudam. Olá, mundo. Ele vai ler só o olá. Quando eu espaço, ele não lê. Mas eu posso colocar aqui o /n, uma forma que eu posso colocar aqui, até ele ler o /n. Acho que aí já resolve. Não é muito seguro. O que é que fiz errado aqui? Enquanto ele não, até ele achar o /n. Então acho que é um til. Não lembro se o til bota aqui. Acho que tem no slide, eu acho. Coloca percent. Não coloca o tamanho, né? Aí não coloca string, coloca o tamanho. É bom colocar o tamanho, porque fala, você não pode digitar, nesse caso aqui, se o meu string é tamanho 10, eu não posso digitar mais do que 9 caracteres, porque eu preciso do /0, né? Então, enquanto esse cara for diferente de... Então não vou botar 10, né? Vou botar um pouco maior, né? 20. Aí coloca dentro. É tipo uma... Olá, mundo. Agora ele lê a string toda. Mas o que eu quero falar aqui não é isso. Eu quero mostrar aqui um outro ponto aqui. Então eu li uma string. Imagina que você queira fazer um programa para ler 10 palavras. 5 palavras, 3 palavras. E você vai armazenar isso num vetor. Que tipo de vetor vai ser o teu? Não é um vetor de caracteres. Um vetor de caracteres só armazena uma string. Eu quero armazenar um vetor de strings. É um vetor de ponteiro para string, né? Que é basicamente, a gente pode entender ele como uma matriz de caracteres. Por exemplo, eu posso ter aqui um char asterisco vetor de tamanho 10. Então, esse meu vetor, ele armazena até 10 strings. Aí o cara pode fazer um programa seguinte, for int i igual a 0, i menor do que 3, né? Vou começar com 3, i mais,
Aí ele vai lá ler a string em S e armazena em, fala que V0 recebe, não, V0 não, desculpa, né? VI recebe S. Depois eu vou imprimir as minhas strings, né, para saber se imprimiu, funcionou direitinho, né? Então, se eu percorrer agora V, eu espero que imprima as minhas strings. V na posição I. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos digitar aqui. Vamos rodar. Vou digitar aqui João. Aí já até. Vou tirar esse cara aqui, vou colocar só %s, pessoal, para não dar esse erro. Esse é outro erro. Eu não quero falar dele agora. João, Maria, Carlos. Só que ele imprimiu 3 Carlos. Por que ele imprimiu 3 Carlos aqui? Eu entrei com João, Maria e Carlos e imprimiu 3 Carlos. O que eu fiz aqui? Quando eu estou atribuindo que VI recebe S, S é o que? S é um endereço, né? S é tipo isso aqui, né? Tipo 1008, é um endereço. Então eu estou atribuindo para todo mundo V0, V1, V2 o mesmo valor. Tipo V0, V1 tem o valor que é 1008. E nessa string que começa com 1008, o que está armazenado lá nos caracteres? A última coisa que eu digitei, que foi Carlos. Então se eu fizer isso, eu estou fazendo o seguinte, só copiando. Todo mundo apontando para V1, né? E o V1, o último valor de V1 é a última coisa que eu digitei. Então o que eu digitar por último vai ser, né? Então se eu digitar Carlos, José e Maria, ele vai imprimir 3 Marias. Isso aqui é um erro muito comum, porque observe que ele não dá ordem, né? Talvez você possa querer fazer isso, que não é um erro, mas não funciona do jeito que você pode estar pensando que vai funcionar. Então o que eu terei que usar aqui para ter 3 valores diferentes? O que a gente usou antes para copiar o vetor? O STRSMP, não é? Então, teoricamente, é só usar aqui o STRSMP. STRSMP. Eu copio o que está em S para o meu vetor VI. Eu sou copiar, né, o CPY. Não, é CPY, né? É CPY. Ali em cima eu fiz certo, né? É CPY. Tem algum lugar que eu fiz errado? Não, né? Acho que não. É o strcop, né? strcop. Tudo é str alguma coisa, né? Então o strcop é que copia. Estou copiando o S para VI. Vamos tentar rodar agora. Como em C, normalmente as coisas não funcionam assim. Então vou jogar uma palavra, João, segmentation folders. Agora um ponto interessante aqui. Qual o problema aqui? Qual que é o problema? Quando eu tinha 2 vetores, tinha 2 vetores alocados estaticamente, né? Aqui, o que eu tenho aqui? Quando eu declaro uma string assim, eu teria algo do tipo endereço, nome, tipo e valor. Vamos imaginar que eu tenho um vetor de tamanho 3. Um vetor de tamanho 3. Esse cara, vamos botar uns valores qualquer aqui, sem fazer muita continha. 1000, eu tenho um vetor, ele é um vetor char string vetor,
Ele tem um valor que vou botar aqui 1008. Esse 1008, o que tem nesse 1008? Que tipo que é esse 1008? Se ele é um vetor de ponteiros para caracteres, ele é um ponteiro de caractere aqui, né? Ele é um ponteiro de caractere. Qual que é o valor dele? Não tem. Não foi definido nenhum valor para ele. Eu só declarei. Não inicializei com nada. Isso aqui também é um char, isso aqui também é um char. Aí eu teria 8, 10 chars ponteiros. Os caras são todos ponteiros. E cada um deles tem um endereço. E como eles são todos ponteiros, né? Aqui seria 1016, aqui 1024. Todos eles são ponteiros. Aí quando eu estou tentando copiar, fazer o strcopy, ele está querendo copiar para onde? Ele quer copiar para onde tem valor, né? Aqui não tem, ele não está apontando para nada aqui. Esse cara não está apontando para ninguém ainda. Então o que ele teria que fazer aqui? Vamos botar ele só com o tamanho 3 aqui por enquanto. Antes de fazer o strcopy, olha que sofrimento, né, pessoal? A vida era tão feliz lá no Python, né? Eu tenho que fazer uma alocação dinâmica aqui. Eu tenho que fazer um malloc aqui. Malloc. Size of char, né? Que é 1. Mas vamos botar aqui. Size of char. Qual que é o tamanho da área que eu quero alocar? Eu quero armazenar esse S aqui. Eu já li o S, então eu sei o tamanho do S, né? Então eu posso pegar o strlen de S, né? Mais um, né? Vou precisar de mais um para poder colocar o barra zero. Vou precisar de mais um para botar o barra zero. Aí agora, quando eu faço isso, por exemplo, se eu tivesse digitado lá, olá, o que ele faz? Ele alocou uma nova área de memória dinamicamente, 1020, sei lá, 1032. E essa área é como se fosse um caractere, por exemplo, do tipo caractere. Ele alocou 3 áreas, por exemplo. Se o tamanho dele fosse 3, ele alocou 4. Aí quando eu fizer o strcopy, esse primeiro elemento, o valor dele é 1032. Ele alocou e retornou. É 1032. Agora eu posso copiar para ele. Depois vocês vão digerir melhor isso. Então ele está jogando para cá. Aí agora eu posso copiar. stdlib, o malloc está na stdlib, né? Então vamos botar stdlib aqui. É bom, compila, né? Mas é bom não deixar o warnings. Deixa eu se acostumar a não deixar o warnings. Agora João, Maria, Carlos. Smash deck document. Deu algum problema aqui. João, Maria, Carlos. Acho que eu tô lendo. Ah, eu mudei no lugar errado aqui, né, pessoal? Eu mudei no lugar errado. Aqui é a string, né? Quero valer. Esse cara que eu queria ter diminuído para 3, mas não precisa diminuir para 3, era só para ilustrar lá o tamanho dele, né? Eu mudei no lugar errado, né? Amém. João, Maria, Carlos. Eu digitei no Carlos, eu digitei isso aqui, né? Aí foi para apertei a tecla errada. Então, João, Maria e Carlos. Então tem que estar trabalhando com alocação dinâmica mesmo. Tem que trabalhar às vezes com malloc para conseguir o que você quer. Então é um pouquinho mais chatinho esse negócio. Não tem jeito. Então, um exemplo desse que se você quisesse ler realmente, um caso possível, né? Eu quero ler N strings. Você teria que ter essa situação. Uma outra opção para você fugir do malloc, uma opção que você tem para fugir do malloc seria o seguinte: esse teu vetor, você não declarasse ele como
vetor de strings, declarasse ele como um vetor de vetores mesmo, né? Bota aqui 20. Aí você não precisa fazer malloc. Por quê? Ele é um vetor de vetores. Então você não precisa fazer um malloc. Aí você teria o mesmo efeito. Mas qual o problema dessa segunda opção aqui, pessoal? Qual que é a desvantagem dela? Então aqui, número de linhas e número de colunas. O número de colunas seria o tamanho da minha string. Qual que é o tamanho de V aqui? Qual que é o tamanho de V? Qual que é o tamanho de V aqui? Vai ser 20 vezes 3, né? Vamos imprimir aqui o tamanho de V. Printf percent nome de. Fechando, pessoal. Só vou fazer mais esse teste. Tamanho de V. O tamanho de V é a quantidade de caracteres, a quantidade de bytes. Então ele tem cada caractere é 1 byte. Então eu tenho 3 vezes 20, 60, né? 60 bytes. Então João Maria Carlos tem 60 bytes. Independentemente de quanto você consumiu. Se eu escrevesse lá Ari, você não precisa de 60 bytes. Aí você consumiu 60 bytes. Se você trabalhasse aqui com ponteiros, você tinha a vantagem de, em tempo de execução, alocar só a quantidade que precisa mesmo. Se você ler o Ari, tem só 3 caracteres, só precisa alocar 4. Né? Diferentemente, você trabalha com uma matriz a tamanho fixo. Né? Então, se você imagina que você pode ter uma situação que você tem realmente palavras longas, não é só nome. Você pode ter o primeiro vetor apontando para uma string enorme, o segundo uma string pequena. Então, você trabalhando com ponteiro, você pode dimensionar isso. Mas tem que saber dessa diferença. Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui no slide do professor, esse professor aqui é o que criou a linguagem Lua, né? Esse cara é o criador da linguagem Lua. Eu tenho dificuldade de falar o nome dele, né? São 2 professores, Alceles, mas o sobrenome dele é Lerus-Alinsky, que é o criador da linguagem Lua. Então, aqui é um material. Então, algumas operações que vocês vão precisar é essa, por exemplo, strlen, strcop, strcmp, strcat, né? Concatena 2 cadeias. Né? Não é só S1 mais S2. Né? Imagina você querer fazer algo do tipo que Python é tão fácil, né? Tipo 10 vezes. Olha lá. Isso aqui em código em C não é assim, né? Tão facinho assim. Vai ter que concatenar esse cara aqui, já ter que chamar o cat várias vezes para esse cara, fazer esse cara. E é coisa simples, tipo essa. Olá, mundo. E o mais difícil, assim, trabalhar com strings em C, você tem que ter essa clareza de que são vetores e são ponteiros. Né? Porque a tendência da gente é a gente achar que ele é uma variável primitiva, igual no Python, e tentar usar ela da mesma forma que a gente usa em Python. Mas não vai funcionar. Strings em Python é belíssimo, né, como diria. Essas estruturas iteráveis, né, na verdade, os listas, strings, dicionários, em Python é tudo uniforme, tudo fácil de você utilizar, fazer splits, né, uma coisa que é muito legal em Python, que é a ideia, que você pode chegar a pegar divisões da tua. Eu quero pegar só do 0 até o 3. Isso é poucas linguagens que tem tão bonitas. O Java, isso é horrível também, que você vai ter que ficar chamando métodos. S.substring, passando início, fim, para definir esses caras. Mas isso como operadores da linguagem, né, com símbolos, em Python é muito legal. Mas
É dessa forma que funciona em C. Saiba que strings em C não são valores primitivos, são vetores. Por isso que a gente falou primeiro sobre vetores, ponteiros, para falar de strings. Então, strings é necessário, e string é uma coisa básica da linguagem. Né? Primeiro dia de aula você tem que exprimir o mundo lá, e você já está usando uma estrutura que é extremamente complexa em C, por esses fatores. Né? E as coisas às vezes não funcionam do jeito que a gente espera, não é porque a linguagem, toda linguagem tem regras muito bem definidas, são determinísticas. Né? Ela não funciona sem... É claro o que vai funcionar, como que vai funcionar, e você precisa conhecer a linguagem para saber isso. Então é isso, pessoal.